vou ler dessa passagem da versão Almeida, século 21, onde eu creio que existe uma tradução mais precisa para essa passagem da Escritura Sagrada. Vamos ler então em 2 Timóteo, capítulo 3, lendo a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-se também desses. Essa passagem nos diz que haverá tempos difíceis, ou como a revista atualizada diz, sobrevirão tempos difíceis. Mas quem é a culpa, afinal? Frequentemente, quando existe sofrimento no mundo, as pessoas querem questionar a bondade de Deus. As pessoas dizem: mas onde está Deus? Olha o que acontece no mundo. E essa passagem tem, de certa forma, muito a ver com isso. A Bíblia aqui nos mostra que a responsabilidade em relação aos tempos difíceis, na verdade, não é uma indiferença da parte de Deus, tanto quanto é, na verdade, culpa da própria humanidade, que vive uma vida pecaminosa perante Deus e traz então sobre si o juízo de Deus. Muitas vezes, o sofrimento que existe no mundo é produzido diretamente pela ação do próprio homem, e também Deus, em sua justiça, traz juízo sobre a humanidade devido ao seu pecado. E isso é um tema muito comum nas Escrituras. Se você olhar, por exemplo, em Isaías capítulo 59, você encontrará isso. Eu gostaria de ler um pouco desse capítulo. Em Isaías 59, no verso 1, a Bíblia diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E o contexto disso vem imediatamente após o capítulo 58 de Isaías, onde a Bíblia nos fala que o povo clamava a Deus, se chegava a Deus, fazia jejum e coisas dessa natureza, e se queixava de que Deus não estava lhes dando ouvidos, que suas orações não eram atendidas. Eles não eram pessoas que praticavam a justiça. Eles jejuavam, mas eles viviam uma vida ímpia. E então choravam: Deus não olha para a gente, olha a nossa situação. Uma situação bem interessante, a hipocrisia do povo. E aqui então o profeta Isaías traz essa palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso,
está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. Entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos de nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando nas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Aqui então essa denúncia contra o pecado da humanidade é muito claro. É claro que isso aqui é primeiramente uma mensagem dirigida a Israel no tempo do profeta Isaías. E Israel, uma nação que tinha um pacto com Deus, que incluía inclusive bênçãos materiais para aquela nação se fosse fiel, mas não estava sendo fiel, e por isso também o juízo de Deus caía sobre eles. Mas esse quadro da humanidade assim retratado, aqueles que os pés correm para o mal, desconheceram o caminho da paz. O apóstolo Paulo em Romanos nos mostra que, de fato, isso se aplica não exclusivamente ao povo de Israel daquela geração, mas é uma denúncia da natureza humana universal. Em todas as gerações, em todos os países, os seres humanos são assim. E nós fugimos da luz, nós fugimos do caminho de Deus. E mesmo que Deus não tenha um pacto com a nossa nação brasileira, como da velha aliança em Israel, que garantia para as pessoas bênçãos materiais se fossem fiéis em guardar a aliança, mesmo que isso não seja verdade, também é verdade que a miséria e a dificuldade que existe em nossa sociedade é sanável se as pessoas fizessem a coisa certa, se as pessoas obedecessem os princípios da palavra de Deus, se as pessoas aceitassem a mensagem do Evangelho, se as pessoas deixassem o entendimento bíblico do que é ético, do que é correto, permear suas vidas e tornar-se sua forma de viver neste mundo, seria outra realidade. Aliás, a coisa é tão grande que o ímpio que não está seguindo a Cristo não faz ideia de quanto ele é perverso, de quanto seus pensamentos são contrários ao que é certo e de quanto ele estraga a sua própria vida e a vida de todos os outros ao seu redor. As pessoas não têm noção disso. Só quando você começa a realmente estudar a palavra de Deus e ter um entendimento da Bíblia que você começa a ver que até mesmo os conceitos que nós não questionamos muitas vezes, achamos, isso aqui é bom, e nós começamos a olhar e pensar, nossa, é mesmo, isso aqui é errado. E eu posso te dar tantos exemplos disso. Vou dar só um exemplo. Pessoas acham que não são más porque jogam na loteria. Não veem que estão fazendo mal à sociedade. Estão fazendo, mas também não querem saber se estão. Provavelmente nunca vão ganhar, mas ficam ali naquele sonho, naquela ilusão, conduzidos pela ganância de dinheiro fácil, e sendo pessoas que, ao invés de investir aquele dinheiro em algo que seria realmente produtivo pela sociedade, estão financiando aí nada mais que uma máquina de extorquir dinheiro das pessoas vulneráveis. Então, esse tipo de atitude e tantas outras coisas que as pessoas fazem, consciente ou inconscientemente, fazendo mal a si mesmas e a todos ao redor, essas coisas poderiam ser sanadas. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas não olham para si e pensam, onde está o meu erro? Onde eu preciso melhorar? As pessoas simplesmente se revoltam contra Deus e as pessoas dizem, não é direito o caminho do Senhor, não é direito o caminho do Senhor. O profeta Ezequiel trouxe essa mensagem de Deus
para o povo de Israel na sua geração, ele disse: ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? A verdade é essa, é os nossos caminhos que são tortuosos, não é os caminhos de Deus que não são direitos. O profeta Miqueias, em sua geração, disse: então chamarão ao Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então existe essa relação, e isso é uma realidade em nossos tempos. A Bíblia aqui nessa passagem nos mostra como as pessoas se afastam de Deus, não querem saber da verdade, não querem aceitar a autoridade da palavra de Deus, querem criar seus próprios padrões e viver conforme seus próprios pensamentos, e trazem sobre si e sobre todos os demais também esses tempos difíceis que a Bíblia fala. Então o apóstolo Paulo aqui está caracterizando o pecado da humanidade, que faz com que a vida seja realmente tão atribulada. Ele começa falando sobre as pessoas amarão a si mesmas. Esse foi o primeiro, e nós falamos sobre isso semana passada. As pessoas muitas vezes querem achar que tem uma consideração pelos outros maior do que tem por si mesmos. Muito dificilmente isso é verdade. Em muitos poucos indivíduos isso é verdade. As pessoas colocam a si mesmas acima de todos os demais, não tratam os outros como igualmente importantes. A verdade é tipicamente essa. Aliás, tendo práticas como a caridade ou ajudar o próximo, muitas vezes também motivados não pelo amor genuíno pelo próximo, mas como uma forma de se ajudar, querer se beneficiar espiritualmente, ou até mesmo se tornar mais bem reputados entre a sociedade. Os fariseus faziam isso. O Senhor Jesus Cristo disse sobre os fariseus como eles davam esmola, só que tocavam trombeta. Ou seja, eles na verdade faziam suas boas obras para serem vistos pelos homens. Então não era realmente ali uma coisa genuína de amor ao próximo, era uma forma de se exaltar. Então essas coisas todas são características das pessoas. O verso 2 aqui em 2 Timóteo 3 prossegue e diz: serão gananciosos. Serão gananciosos. O segundo ponto em que ele para e reflete é sobre o amor ao dinheiro, o apego às riquezas e às coisas materiais, o desejo por essas coisas. Isso é algo que, é claro, é característica totalmente da nossa geração. Existem muitas e muitas formas em que as pessoas demonstram que são gananciosas, até mesmo pela desonestidade. Você sabe que nós não vivemos numa sociedade onde é bem tranquilo você perder a sua carteira na rua, que ela volta com o dinheiro todo. Não é bem assim. As pessoas são gananciosas. As pessoas são gananciosas também da maneira em que elas lidam umas com as outras e até mesmo da maneira que elas lidam com Deus. Por isso, a pregação da prosperidade é a ideia que você pode, de alguma forma, ter prosperidade se você for religioso e fizer as coisas que Deus nos orienta a fazer. Isso se torna uma religião muito popular. Se você diz para certas pessoas: serve a Cristo, e Cristo é o Salvador, Ele dá vida eterna, as pessoas olham isso pensando assim: ah, é isso? Eu queria um negócio assim, interessante. Aí você vai para a mesma pessoa e diz: serve a Cristo, que você vai prosperar. Agora você está falando minha língua. Você está vendo que até a religião de muitas pessoas, na verdade, é ganância. A Bíblia aqui fala, são gananciosos, outra tradução diz avarentos, porque na verdade é isso, é a ideia de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais para mim. E isso é também aqui um ponto onde o apóstolo Paulo destaca: isso é pecado da humanidade, isso torna a vida humana difícil. Também ele fala jactanciosos, ou presunçosos na linguagem da NVI. A palavra jactanciosos tem a ver com pessoas que se gabam, a jactância, as pessoas que falam de suas próprias realizações.
exageram seus feitos e negam seus defeitos. Pessoas que tentam passar por muito mais sábios, talentosos, conhecedores, nobres do que realmente são, mas fazem a sua própria propaganda, essa autopromoção. Sabe, isso é uma característica dos megalomaníacos que integram estados, que se tornam chefes de estado. Quando o apóstolo Paulo escreveu no período do Império Romano, o Império Romano tinha uma tradição já de líderes no poder máximo que tinham um ego enorme e que se gabavam de seus feitos. O primeiro imperador do Império Romano, aquele que se tornou o ditador por vida, Júlio César, escreveu crônicas de seus feitos e suas realizações, onde praticamente todo historiador que analisa considera que certamente ele deu uma boa exagerada em suas próprias façanhas. César Augusto, seu sucessor, levantou estátuas dele mesmo por todo lado. Pessoas da época que escreveram alguma coisa sobre isso disseram que as estátuas eram bem mais vistosas do que o indivíduo, sempre se melhorando. Além disso, ele tentava fazer uma propaganda de si mesmo. Ele foi o primeiro mestre de propaganda para passar a imagem de que ele era um rei benevolente, um imperador benevolente, que ele ajudava os pobres, que ele fazia as coisas pelas pessoas. Na verdade, ele era um tirano que extorquia das pessoas, mas ele entendeu que se ele fizesse a sua imagem pela propaganda ser outra, que as pessoas, muitas acreditariam. E não há dúvida de que quando ele morreu, muitas pessoas lamentaram como se tivessem perdido um pai. Na verdade, não ficaram livres da opressão porque foi imediatamente sucedido por outro, mas eles não perderam um pai, eles perderam um opressor. Mas assim as coisas já estavam naquela época, e Nero, que era imperador quando Paulo escreveu isso, uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que gabava-se de grandes talentos, grandes feitos, e na verdade não tinha nada disso. Nero, para vocês terem uma ideia, é uma das pessoas mais desprezíveis da história da humanidade. Nero fez até uma turnê como um artista, como um cantor e músico. E onde ele foi, as pessoas eram obrigadas a assisti-lo apresentar. Ele se apresentava, o consenso é que era medíocre, e no entanto as pessoas tinham que aplaudir com um grande entusiasmo, porque se não aplaudissem, dava pena de morte. E quando ele se suicidou para escapar de ser linchado, suas últimas palavras: que grande artista morre comigo. Os homens jactanciosos. Sabe, nós temos pessoas assim hoje. Não sei se vocês sabem alguma coisa daquele Gaddafi da Líbia, que recentemente foi também linchado pelo seu povo. Enquanto ele estava no poder, ele ergueu mais estátuas e imagens, pôsteres e murais de si mesmo pelo país da Líbia do que havia população no país. Se você saísse pelas ruas, você via ele mais vezes do que você via as outras pessoas todas juntas. Esse era o tamanho do seu ego, o culto de sua personalidade que ele incentivou. Sua propaganda ensinava nas escolas que ele era o salvador do país, o libertador das mulheres, o anti-imperialista heróico. Assim eles ensinavam, e assim ele orquestrava que fosse falado a seu respeito. Está vendo? Esse é o tipo de coisa de ser uma pessoa jactanciosa. E existem, claro, muitos regimes onde isso acontece. Você sabe que isso é característica de países como a Coreia do Norte também. E poderíamos citar outros exemplos. Mas existe muito essa atitude de se gabar e de ser jactancioso. E isso, em si, é também algo que Paulo cita aqui como sendo essas características que sobrevêm à humanidade como um pesadelo. Ele diz que os homens serão jactanciosos. Agora você, claro, não precisa ser um chefe de Estado para ter essa atitude.
há outros megalomaníacos sem reino por aí. E alguns estudos interessantes têm sido feitos sobre essa prática de se gabar, onde eles têm constatado que quando as pessoas se gabam e contam das suas próprias proezas, o quanto eles fizeram gols, ou como que eles deram na cara do outro, que isso na verdade gera o desprezo das pessoas que te ouvem e não o respeito. É antiprodutivo, mas as pessoas querem mais a alegria de poder falar na frente dos outros, não é? É uma coisa meio perversa. Além disso, Paulo diz que pessoas são arrogantes. Arrogantes. Os arrogantes são aqueles que assumem para si mais do que de direito. Eles não se sujeitam à autoridade legítima, querem aquilo que não lhes é devido e tratam os outros com desprezo e com desdém. E olha, existem muitas formas de ser arrogante. Arrogante pode ser visto, arrogância pode ser visto na maneira de tratar uma pessoa, quando se trata uma pessoa como inferior, menos do que gente. E isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Pessoas que tratam as pessoas que consideram que estão abaixo delas, como por exemplo, se uma pessoa está sendo mal atendido na sua percepção como cliente, então ele pega o funcionário ali que não está fazendo o papel à altura do que ele acha que ele é digno de ser tratado, escracha com aquela pessoa. Essa atitude é arrogante. Mas a arrogância também vem na atitude de superiorismo. Saiu uma reportagem na revista Isto É, alguns anos atrás, sobre o lado obscuro dos ambientalistas, falando sobre como as pessoas que têm essa causa ecológica, muitas vezes têm uma visão de si mesmos como se fossem pessoas muito melhores do que as outras. E essas impressões que eles têm, muitas vezes não é nem por causa de nada que eles fazem, nem deixam de fazer, é simplesmente pelo fato que eles se identificam com uma grande causa que eles acham que, só deles falarem eu sou a favor disso aí, automaticamente eles se tornam melhores que o resto da humanidade, que eles olham para essas pessoas e falam assim, vocês não, vocês são as pessoas que poluem o planeta, vocês são o lixo da humanidade, mas eu sou o melhor. E é uma coisa sutil, isso vem sendo, se desenvolvendo na mentalidade de algumas pessoas. A autora Christina Summers escreveu uma coisa muito interessante. Ela disse: grande quantidade de pessoas, especialmente jovens e instruídas, sentem ter uma identidade moral adequada somente por defenderem perspectivas corretas, entre aspas, nas questões como ecologia, feminismo, socialismo e energia nuclear. Isso devido ao fato de a moralidade sublimar-se em ideologia. As pessoas podem viver vidas mesquinhas e comodistas, obcecadas pela saúde física, confortos materiais e crescimento pessoal, sentindo mesmo assim uma moral superior àqueles que trabalham ativamente com o fim de ajudar o necessitado, pois acham que estes são ideologicamente falhos. Ah, mas aquela pessoa lá é defeituosa, aquela pessoa não é uma pessoa leal às causas que eu abracei. Então existe uma coisa sutil nisso aí, que também torna uma pessoa arrogante. Isso é muito comum. Se você tem dúvida disso, escuta com essas pessoas. Você vai perceber rapidamente a atitude arrogante que elas vão desemboçar quando começarem a perceber que você discorda de algum ponto de vista delas. A Bíblia também fala sobre blasfemadores ou blasfemos. Isso é basicamente a voz de nossa cultura. É muito triste reconhecer que a blasfêmia hoje é muito comum e não gera rejeição. Nós vivemos numa sociedade onde blasfemar é uma coisa que te torna engraçado, que te torna divertido, e até as pessoas te acham uma pessoa mais legal. Você vê o desrespeito pelas coisas santas, o desrespeito pela pessoa de Deus. Não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, a Xuxa gostava de falar dessa maneira: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
o cara lá de cima. Que forma de falar? Isso, irmãos, é uma forma blasfema de se expressar em relação a Deus. Outra música que fez sucesso no Brasil, fez sucesso. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Isso é coisa que se fala? Isso é coisa que se curte? Que se releva e diz, não, eu não falaria, mas eu gosto da música. Irmãos, isso está demonstrando uma insensibilidade de nossa cultura, de promover isso aí. Eu não estou promovendo uma ideia de uma censura, uma lei que impeça de tocar na rádio. O que eu estou pedindo é que haja uma consciência da população que diga se está tocando isso na rádio eu desligo. É isso que deveria haver. Mais recentemente, um grupo humorístico chamado Porta dos Fundos, que anda fazendo muita coisa blasfema, chegou até a fazer um vídeo onde eles retratam Jesus se apresentando a um casal querendo ter relação junto com eles. E isso também circulou muito na internet, coisas blasfemas. Mas isso é coisa que muitos hoje estão fazendo com bastante tranquilidade. A internet tem essas coisas. Esse grupo Porta dos Fundos envolve aquele homem chamado Gregório do Vivier, e não somente ele, mas outros ali com essa mesma mentalidade anti-Deus, anticristã, fazendo esse tipo de coisa que faz chacota da Bíblia, de Deus, do cristianismo. Existe um pessoal que faz uma espécie de pequenas charges, chamado Um Sábado Qualquer, onde eles fazem muita chacota de Deus, ridicularizam a fé em Deus, coisa muito perigosa. E existem muitos crentes até que não veem nada de mais em rir dessas coisas. Mas, irmãos, é blasfêmia. Existem muitos exemplos de coisas assim. E as blasfêmias continuam até o ponto de pessoas pecarem, fazerem o que é mal aos olhos de Deus e conforme a Escritura, e então dizerem, mas Deus me fez assim. Ainda querem que Deus seja aquele que seja o culpado por sua própria má conduta. Então a Bíblia mostra que as pessoas serão também blasfemas. E quantas maneiras nós encontramos hoje de blasfemar? As pessoas estão fazendo isso com todas as formas tradicionais e todas as novas formas à medida que nova tecnologia nos dá outros meios de comunicação. A Bíblia também fala das pessoas serem desobedientes aos pais. E é claro que a rebelião contra a autoridade legítima é pecado. A Bíblia trata a rebelião como pecado de feitiçaria. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a lei romana, onde ele vivia, autorizava os pais a serem até brutos e violentos com filhos. Inclusive, não era crime no Império Romano, nessa época, os pais matarem os filhos por qualquer motivo que achassem justo. Se fosse filho, seu pai tinha direito de te matar. Isso era considerado necessário para que meio manter a coisa na linha, sabe? De qualquer forma, a Bíblia não promove isso de forma alguma. Isso estou dizendo era o contexto da época. A Bíblia diz que os pais devem amar os filhos, criá-los com amor, investir neles, tudo isso. Mas o que acontece é que a sociedade tinha muitas vezes essa postura. Então os filhos viviam bem mais amedrontados dos seus pais naquela época do que hoje em dia, com certeza. E no meio desse contexto, ainda assim, a Bíblia fala que a desobediência aos pais é um pecado sobre o qual se deve vigiar. Ou seja, se naquela cultura, onde havia, vamos dizer assim, uma grande medida de temor dos pais, a Bíblia ainda falava, cuidado, porque essa atitude de desonrar os pais é problemática. Imagine na nossa, onde os filhos cospem nos pais, batem nos pais, gritam com os pais. Quer dizer, a coisa assim, perdeu toda a noção. Não tenha dúvida de que nossa geração é uma geração que viola os princípios da palavra de Deus de uma forma muito grotesca. Isso é grave. O Senhor Jesus Cristo censurou os fariseus, que se achavam muito bons, por sua falta de cuidado pelos seus pais. E ele protestou contra esse pecado que envolvia também a questão de ingratidão. Aliás, ingratidão caminha junto, e é o próximo da lista. Veja no texto, ingratos. Paulo diz que os homens serão também ingratos. A ingratidão
é quando você tem sido beneficiado, ajudado e você não corresponde devidamente com um senso de gratidão e uma disposição de retribuir e de corresponder à bondade que te foi revelada. Isso também é uma característica de pessoas que fogem dos princípios da palavra de Deus. A ingratidão se revela em todo tipo de relacionamento. Ingratidão existe entre membros da família, entre amigos, no serviço, o patrão que é ingrato com os empregados que são leais, empregados que são ingratos com empregadores que têm lhes beneficiado, a população com as autoridades. A população pode ser ingrata para com as autoridades. Não sei se você já agradeceu alguma vez a algum policial pela proteção que nós temos graças ao trabalho duro da polícia. As pessoas reclamam, mas as pessoas nunca demonstram gratidão. Isso é triste. Essa atitude de ingratidão também se nota, por exemplo, com o indivíduo para com a sociedade como um todo. As pessoas muitas vezes falam assim: eu não devo nada à minha sociedade. E as pessoas reclamam: a sociedade tinha que ter me dado isso, isso e isso. E tem uma longa lista, parece uma lista infantil de Papai Noel, do que a sociedade deveria ter lhe dado. E as pessoas não recebiam essas coisas, eu sou ingrato. E aliás, uma coisa que é triste aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas têm essa coisa de dizer que o Brasil é a sociedade mais injusta do mundo. Eu já ouvi isso tantas vezes que eu realmente assim, cansei. O Brasil não é o país mais injusto do mundo. Há injustiças em todos os países, nós temos muitas injustiças, precisamos de abordar as injustiças, precisamos tentar corrigi-las, mas de longe nós não somos o país mais injusto do mundo. Tem muitos lugares onde você não gostaria de viver se você acostumou com o ambiente por aqui. Tenho certeza disso. E, no entanto, as pessoas muitas vezes tomam uma atitude assim que, se eu tenho reclamações porque eu não acho que a minha sociedade é tão legal comigo, então também eu não vou corresponder e não vou ser um cidadão de bem positivo. Está vendo? Sem gratidão. Aliás, não ser um cidadão de bem não quer dizer necessariamente que ativamente você se torna um bandido ou coisa desse tipo. Não ser um cidadão de bem pode nada mais ser do que não ser uma pessoa produtiva. Sabe, você precisa se perguntar isso. Você tem direito de se tornar um ébrio ou de se tornar um drogado e não ser uma pessoa produtiva? Você tem esse direito? Você não tem esse direito no universo que Deus criou, mas você também não tem direito nessa sociedade. Porque, veja só, se você nasceu em nossa sociedade, em nossa cultura, e você não foi escravizado, e você não foi vendido como escravo, não tenha dúvida que isso não acontece não porque ninguém gostaria de fazer isso com você. Existem pessoas que fariam isso, mas nós criamos uma rede de proteção contra isso. Você pode ter sido vítima de alguns males, mas de outros males você não foi, e não é porque você no seu braço se defendeu, nem seu pai e sua mãe tiveram força sozinhos, mas você se beneficia de que pessoas, adotando princípios corretos em algumas áreas, tiveram o empenho de criar uma sociedade onde você não caísse nesse tipo de abuso e de injustiça. Aliás, você não foi abandonado para morrer de fome. Você tem muito a ser grato pela sua sociedade. Você foi protegido, com certeza, de muitos perigos. Pessoas gastaram para manter você alimentado e com sustento, quando você sequer tinha condições de trabalhar. Pessoas investiram na sua educação, e não só seu pai e sua mãe. A sociedade toda tem tomado, de alguma medida, um esforço para dar oportunidades para cada criança em nosso país. E se uma pessoa toma tudo isso, e usufrui tudo isso, e consome, depois ele diz: agora eu estou com 16 ou 18 ou 21 anos, e eu quero fazer o que eu quero da minha vida, e eu não devo nada a ninguém. Isso é extremamente egoísta e ingrato. E uma coisa que assusta, existe um filme que é popular, chama Na Natureza Selvagem. Não sei se alguém já viu esse filme. Esse filme retrata a vida de Christopher McCandless. Esse indivíduo é uma pessoa que
resolveu que ele não queria viver essa vida que a sociedade tenta te colocar para viver, sabe, trabalhar, estudar, ser responsável e virar mais uma pessoa que... Então ele quis viajar por aí, viajou por aí, acabou sumindo, e quando ele for encontrar, ele estava morto, aparentemente havia morrido de fome. Mas as pessoas olham isso tipo assim, uma pessoa que não deixou a sociedade moldá-lo, ele viveu do jeito que ele quis viver, esse foi valente. Gente, isso não é valentia, isso é covardia, isso é ingratidão. E a Bíblia, quando fala de ingratidão, está falando exatamente disso, de pessoas que não entendem que elas têm um potencial para fazer o bem, e se elas já receberam bem, elas devem ainda corresponder e devolver alguma coisa para a sua comunidade e para a sua sociedade. Pessoas nunca pensam muitas vezes sobre isso. Muitas pessoas, deixa eu falar assim, muitas pessoas nunca pensam sobre isso, e pensam que é minha vida, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, e se eu quiser ficar por conta de tomar pinga, eu tomo pinga e ninguém precisa me falar o que eu faço, que eu não devo nada para ninguém. Você deve sim. E ou você se calça de vergonha na cara e faz alguma coisa para ser uma pessoa de bem, ou Deus vai cobrar de você. A sociedade pode até não cobrar, mas Deus cobra. Então, sabe, essas coisas, essas atitudes que a Bíblia tem. E pessoas são muito tranquilas em se tornarem parasitas da sociedade. Os outros trabalham, eu consumo, eu não quero ser uma pessoa que contribui. Isso é ingratidão. Paulo prossegue e diz: irreverentes, ímpios, conforme a NVI. Ímpios ou irreverentes, o pio, a piedade, a religiosidade, a pessoa sem isso ou a pessoa sem reverência. A palavra está dizendo que é uma pessoa que não tem respeito pelo que é sagrado. E pessoas demonstram isso quando não têm respeito pelo que é santo, por Deus, pelo nome de Deus, pela palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Pessoas vivem sem nenhum senso de reverência pelo que é sagrado. Pessoas tomam para si mesmo o tempo que deveriam dedicar ao culto de Deus. Pessoas escolhem fazer para si as coisas, ao invés de fazer as coisas que deveriam fazer para Deus. As pessoas escolhem ser a lei para si mesmos. Eu sei e eu decido por mim o que é certo e errado. Ninguém vai me instruir. E a Bíblia diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Irreverentes. Pessoas fazem piadas sobre a Bíblia, piadas sobre o inferno, piadas sobre Deus. E essas coisas são sinais de irreverência. O verso 3 prossegue e nos fala: sem afeto natural. O afeto natural, ou sem afeição natural, conforme outra tradução. A afeição ou o afeto, o amor natural, é uma expressão aqui que está muito ligada àquilo que deveria ser natural do ser humano amar, num contexto de família. E veja o que acontece. Assim que nós entramos no mundo, nosso primeiro relacionamento é com os nossos pais, geralmente. Geralmente estamos ali ligados com nossa mãe, com nosso pai, se os dois estão ali presentes. E o que nós então temos é desenvolvemos um relacionamento com eles. E é natural uma criança nesse contexto amar os pais. É natural os pais amar a criança, derramar bastante afeto sobre aquela criança. E a criança então nesse contexto aprender a também corresponder e ter amor natural pelos seus pais. E quando nós crescemos e nós chegamos na idade em que podemos constituir uma nova família, é natural um homem amar uma mulher e querer viver por ela. É natural para uma mulher amar um homem e querer viver por ele. É natural ser tomado pelo sonho de contribuir de alguma forma pela felicidade dessa pessoa com quem você se apaixona. É natural o desejo de ter filhos juntos. É natural querer que os filhos puxem os traços físicos e de personalidade que você admira na pessoa que você ama. Isso é natural, isso é amor natural. Então, se vier filhos dessa união, o natural é sentir grande alegria nisso. É natural amar esses filhos como parte de você e parte da pessoa que você ama. Então você quer providenciar, cuidar, se dedicar a eles com amor sacrificial. Mas infelizmente, esse amor natural não está presente muitas vezes. Há desvios disso em todos os pontos onde se pode desviar. Um ponto, pessoas podem
simplesmente querer usar pessoas, aproveitar-se de pessoas sem realmente amá-las, sem querer construir uma vida junto com elas. As pessoas não têm muitas vezes o desejo de se preservar exclusivamente para uma pessoa. Falta de amor natural. Um homem que é violento com sua mulher está quebrando aquilo que é mais natural de ter carinho pela mulher com que você tem um relacionamento. Nada é mais antinatural do que a violência doméstica. Paulo disse: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes dela cuida e alimenta. Isso tem tudo a ver. E o que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala assim, sem afeição natural, pode ser ilustrado também em Romanos capítulo 1. Veja em Romanos capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala de rejeição daquilo que é natural. Romanos 1, verso 26, ele diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está vendo aqui coisas que Paulo diz contrária à natureza? Isso não é a ideia de amor natural. E outro exemplo gritante disso é quando pessoas, na verdade, rejeitam a própria vida dos filhos que geram. Existe hoje uma campanha muito forte a favor do aborto e da legalização do aborto. Isso é uma denúncia muito séria contra a nossa geração, a nossa sociedade, porque as pessoas estão colocando a liberdade das pessoas fazerem o que elas quiserem e ter prazer como elas quiserem, como um sacramento tão elevado que até uma vida humana precisa ser sacrificada, se necessário for, para manter isso. E é muito trágico isso. Diante dessa discussão, algum tempo atrás, uma pessoa escreveu uma carta anônima e colocou em um local onde estava havendo um debate sobre esse assunto. E a pessoa colocou como uma carta escrita por uma filha para sua mãe no ano futurístico. Ela escreve assim: querida mãe, nossa, não dá nem para acreditar que já estamos no ano tal. Ainda estou escrevendo o número do ano passado, em quase tudo. Parece que foi ontem, o dia em que estava na primeira série, celebrando a passagem do milênio. Sei que não conversamos desde o Natal, desculpe-me. Tenho uma notícia difícil para lhe contar e realmente não queria telefonar, mas queria poder conversar pessoalmente. Ted foi promovido e eu terei um aumento razoável se continuar com as horas extras. Sabe como me esforço para que isso aconteça? Sim, ainda estamos lutando para pagar as contas. Timmy, o filho, está bem na sua escola, no pré, mesmo implorando para não ir, mas o que posso fazer? Ele também já se queixava quando ia na creche. Mãe, na verdade, ele é um problema. É um bom menino, mas honestamente, ele é um peso injusto nesta época da nossa vida. Ted e eu conversamos bastante sobre o assunto. Finalmente chegamos a um denominador comum. Muitas famílias já fizeram essa escolha e estão bem tranquilas. Nosso líder religioso está de acordo e diz que às vezes decisões difíceis são necessárias. A família
é um sistema e a exigência de um membro não pode arruinar o todo. Ele diz que deveríamos estar em oração, considerar todos os fatores e fazer o que chegarmos à conclusão em nosso coração é certo, a fim de fazer com que a família funcione bem. Ele disse que provavelmente ele não faria o que estamos pensando em fazer, mas a decisão é realmente nossa. Ele foi muito gentil ao fazer referência a uma clínica infantil aqui perto. Então, pelo menos, essa parte será mais fácil. Não sou uma mãe insensível. Sinto muito pelo rapazinho. Acho que ele escutou nossa conversa sobre esse assunto na noite passada. Eu me virei e o vi de pijama ao pé da escada, segurando o seu ursinho de pelúcia debaixo do braço. Aquele ursinho que a senhora lhe deu, lembra? Percebi que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, a maneira como ele olhou quase partiu meu coração. Mas acredito honestamente que essa decisão é melhor também para o pequeno time. Não é justo forçá-lo a viver uma família que não lhe pode dar o tempo necessário e atenção como ele merece. E, por favor, não provoque em mim a mesma aflição de consciência que minha avó provocou em você quando você fazia abortos. É a mesma coisa. Você sabe disso muito bem. Dissemos a ele que simplesmente vai tirar umas férias. De qualquer forma, eles dizem que é inútil. Você ouviu muito pouco, eu acho que foi melhor assim. Acho que vocês entenderam a mensagem, o teor da carta. Isso é forte, isso é desagradável, eu sei disso. Isso foi um protesto, uma pessoa tentando fazer ver onde vai parar se nós relativamos a vida humana, se nós tratamos a coisa assim. Qual a diferença? A idade? Nos dias em que o Evangelho saiu de Jerusalém para ser pregado às nações, o abandono de crianças era comum. O cristianismo protestou contra isso. Não tenha dúvida de que o cristianismo verdadeiro vai continuar a protestar contra esse tipo de prática. Irmãos, isso é do que a Bíblia está falando quando ela diz sem afeição natural. Isso é perverso, extremamente perverso. E uma pessoa que tem essa índole deveria reconhecer, não é natural, é a corrupção, é a degeneração moral do ser humano que leva uma pessoa a esse tipo de consideração. Não é coisa decente, não é humano. Isso é sem afeição natural. Então você vê que a falta de afeição natural está presente em nossos dias, não há dúvida. O apóstolo Paulo prossegue e diz ainda, implacáveis, ou, conforme o século 21, incapazes de perdoar, irreconciliáveis, conforme a NVI. Aqui estamos falando de uma pessoa que não corresponde a nenhum apelo. Você chega e implora para a pessoa, que a pessoa se reconcilie, que te perdoe, mas a pessoa é imóvel, a pessoa é incapaz de perdoar, ela é vingativa, ela é implacável. Essa atitude também, o que nós encontramos também muito em todos os setores. Caluniadores, diz o apóstolo Paulo, pessoas que mentem maliciosamente para prejudicar as pessoas, e as pessoas fazem isso. Pode ser no setor de trabalho, as pessoas pensam assim, eu preciso de me destacar, eu tenho que puxar o tapete do meu colega. Pode ser no setor público, onde pessoas inventam mentiras para denegrir a imagem de alguém com quem estão em competição por alguma coisa. Então existem mentiras e estamos navegando em meio de um esgoto moral de mentiras que é difícil até de saber o que é verdade. Você tem que ter disposição muitas vezes de sair investigando para tentar saber o que é verdade, o que é mentira. Você pode dizer, mas eu li no jornal, então é verdade. Jornal mente, calúnias. Existem muitas coisas falsas.
Então isso também é parte aqui do problema que o apóstolo Paulo destaca. Ele diz sem domínio de si, sem domínio próprio, ou descontrolados, conforme é século 21. As pessoas que não se controlam são descontroladas na sua raiva, descontroladas na sua ganância, descontroladas na bebedice, descontroladas no uso de drogas, descontrolados na lascívia, e as pessoas se tornam presos a seus vícios, descontrolados, não têm controle. Cruéis, diz o apóstolo Paulo, cruéis, ou seja, pessoas são violentas, brutais, pessoas ficam desenvolvendo táticas para infligir sofrimento no próximo. Não se compadece do sofrimento alheio, não se olha com empatia pensando poderia ser eu. Pelo contrário, se diverte com isso. Isso é uma coisa muito triste, a crueldade humana. Existem pessoas que, se elas sofrem, você se diverte? Ou você tem realmente compaixão? Até das pessoas que muitas vezes merecem o incidente que lhes acontece, você olha com compaixão, você reconhece que poderia ser eu, porque poderia ser qualquer um de nós. Cruéis, a Bíblia diz. Tratamento a que pessoas são sujeitas por criminosos, muitas vezes com requintes de crueldade, pessoas que são sequestradas, amarradas, tornadas reféns, torturadas para extorquir informação. Sociedade cheia de elementos que são não somente violentos, mas cruéis, sem dó. É disso que a Bíblia está falando. Inimigos do bem é a próxima coisa. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala inimigos do bem, ele está reconhecendo que as pessoas não são amigas da verdade. A verdade sobre Deus, sobre salvação, sobre perdão, sobre justiça, elas são contra isso. Elas são contra a boa moralidade, os bons princípios. São contra isso. Querem a liberdade de fazer o que quiser e que ninguém lhes repreenda. Inimigas do bem. Isaías descreve isso em seu livro. O profeta de Deus nos narra o Senhor Deus falando assim. Isso é Isaías capítulo 5, ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que vejamos. Veja só, blasfemos. Aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Inimigos do bem. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes no seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça, pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Irmãos, se isso não for uma descrição de nossa geração, eu não sei o que seria, porque é bem assim: ao bem chamam mal, ao mal chamam bem. Verso 4, o apóstolo Paulo ainda tem a dizer o seguinte: traidores. Traidores são aqueles que traem a confiança, ou que traem uma amizade, ou que traem um relacionamento. Pessoas que traem o cônjuge. Traidores. E traidores, especificamente, aqui tem a ver com pessoas que traem outros para que os outros sejam entregues à desgraça, eles mesmos escapando. E existe, claro, um contexto muito forte para isso. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo nos disse: não penseis
que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão de sua própria casa. E ele disse também: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. O que ele quer dizer com que sereis entregues? Ele estava reconhecendo que viria perseguição. E em contextos de perseguição, muitas vezes existem pessoas que se voltam contra os seus próprios familiares, seus próprios irmãos na fé. Marcos 13, verso 12: um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, em toda a sociedade do mundo existe hostilidade contra a verdade e contra o evangelho. Em algumas sociedades a perseguição é assassina, em outras sociedades é mais branda, mas as forças estão operantes em toda a sociedade, em toda a cultura, para levantar oposição e perseguição ao povo de Deus. E o diabo está sempre maquinando como ele pode trazer perseguição, inclusive perseguição que mata. E uma coisa que você deve ter muito clara na sua mente: uma pessoa que sabe a verdade, uma pessoa que é criada, por exemplo, na verdade, que abandona, que não quer seguir a verdade, mas que se afasta, ele se une e faz força na comunidade com aqueles que, enfim, se tornam os opositores e os perseguidores quando a perseguição se instala. E muitas vezes isso acontece. Pessoas que não querem ser leais, até mesmo com seus próprios pais crentes, e acabam se tornando traidores. Seus próprios irmãos crentes, irmão de sangue, ou até mesmo os próprios filhos, colocando o seu próprio bem-estar em prioridade máxima, quando vem a perseguição. Traidores, a Bíblia diz. Atrevidos, o verso 4 ainda diz atrevidos, ou precipitados, conforme a NVI, inconsequentes, conforme a século 21. A ideia aqui é que pessoas que agem de uma forma sem pensar nas consequências, o que isso vai gerar para os outros, não estão nem aí para mais ninguém. Eu vou fazer minha vontade, se isso tiver repercussões que afetam a vida de outra pessoa, não me interessa, eu sou inconsequente, sou precipitado. Eles são atrevidos. Essa é a ideia dessa palavra. Enfatuados também. Enfatuados, ou soberbos, ou orgulhosos, conforme as outras traduções. Aqui a palavra, na língua original, tem a ver com fumaça, pessoas cheias de fumaça. E era uma figura para dizer pessoas que estavam assim, inchadas consigo mesmas, sua própria importância, seu próprio valor. Assim como a fumaça pode encher um balão ou alguma coisa assim. E aquilo ali então quer até mesmo subir com aquele calor. Essa atitude. E as pessoas então incapazes de reconhecerem a realidade sobre si mesmas, se tornam infatuadas, orgulhosas, achando que são muito mais do que realmente são. Essa atitude está muito relacionada com o amante de si mesmo que nós vimos no início. E a conclusão, o apóstolo Paulo fecha dizendo assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Pessoas hedonistas, pessoas que vivem pelo agora e pelo curtir. Eu quero curtir a vida, eu tenho que aproveitar. Pode não ser certo, mas eu quero aproveitar. É a atitude que prevalece no carnaval, o que é também uma vergonha nacional. E, no entanto, as pessoas festejam como se fosse uma espécie de manifestação do que tem de melhor da nossa cultura. Irmãos, é uma tristeza aquilo. É uma tristeza. E as pessoas fazem propagandas de usar preservativo e dizem: abuse, mas me use. Que cultura é essa? É mais amante do prazer do que de Deus. É o que Isaías denunciou quando ele disse no capítulo 5: ai dos que se levantam pela manhã e seguem pela bebedice, continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta.
liras e harpas e tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Sabe, as pessoas correm para a farra, mas correm do culto. É isso, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Só que o verso 5 tem uma virada curiosa. No verso 5 a palavra diz: com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. O que quer dizer isso? Pessoas têm tudo isso aí e aparência de religiosidade? Sim, claro. Você nunca viu isso, não? As pessoas falaram o seguinte: não, você não tem que seguir essa regra ou aquela, o importante é ter uma religião. Aí você escolhe a que você quer. Escolhe uma que não te desagrada, que libera tudo que você quer fazer, não te obriga a fazer nada que você não está afim de fazer. Aí você tem o quê? Aparência de religiosidade, mas você rejeita o seu poder. E é exatamente disso que a Bíblia está dizendo. As pessoas serão assim. As pessoas não é que as pessoas serão contrárias a toda religião, não, as pessoas serão religiosas, só que elas serão religiosas sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, sem uma transformação de vida. O que Paulo diz para fazer em relação a gente assim? O que ele diz a Timóteo? O que ele diz a nós todos? Foge também desses, foge. E a palavra foge é uma palavra que no grego não é que ele vira as costas, é corre, corre meu filho, sai fora, isso é perigoso, não se contamina. É o que o apóstolo Pedro clamou nos seus dias, quando as pessoas tinham acabado de crucificar Jesus Cristo, mas com toda aquela religião, mas mataram Jesus Cristo. E Pedro diz: salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração perversa, porque as pessoas fazem isso, têm uma forma de religiosidade e no entanto suas vidas são contrárias aos mandamentos de Deus, rejeitam a luz, inventam suas próprias regras, inventam suas próprias virtudes para poder se sentir bem. Isso, irmãos, é o caminho largo que conduz para a perdição. Isso não é o caminho estreito. O caminho estreito, Jesus definiu. Ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e veio o temporal, o vento bateu contra a casa, e ela ficou firme, que estava edificada sobre a rocha. Mas a pessoa que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, diz: não, não acho que é assim. Será comparado com o homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e quando veio o vento forte, a chuva forte, a casa desabou. Irmãos, isso é uma figura do dia do juízo. O dia do juízo vem, e no dia do juízo as pessoas não serão julgadas conforme a sua própria opinião, as pessoas serão julgadas conforme o Evangelho, as pessoas serão julgadas por Jesus, o reto juízo, e as pessoas terão que prestar contas a Deus de suas vidas. Então Paulo diz: foge de gente assim, não se associe com essas pessoas, não seja contaminado por isso. Eu quero concluir olhando em Ezequiel capítulo 14. O nosso tempo já foi, eu vou abreviar. Em Ezequiel capítulo 14, a Bíblia nos fala sobre como pessoas chegaram ao profeta Ezequiel, o profeta de Deus, querendo conversar com ele, querendo saber os caminhos de Deus, querendo saber o que era a palavra do Senhor sobre algum assunto. Só que as vidas deles eram cheias de pecados, cheios de ídolos, e Deus rejeitou a sua palavra. E no verso 12, Deus, falando ao profeta Ezequiel, diz o seguinte, Ezequiel 14, verso 12: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões. Veja, quando uma terra, não é quando a terra de Israel, isso aqui não é coisa do pacto de Israel, isso é qualquer povo, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé,
Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Vocês estão vendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus é um Deus justo. Os homens se desviam dos caminhos de Deus. E por causa das muitas opressões, os homens clamam. Clamam. Onde está o Altíssimo? Onde está o Altíssimo? Irmãos, não está encolhida a mão de Deus para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a sociedade se revolta contra a verdade, se revolta contra Deus e quer viver na libertinagem, e quer se esquecer do mandamento de Jesus Cristo, e sobreviver em tempos difíceis. Deus mesmo faz vir tempos difíceis. Não porque Deus é mau, não porque Deus é indiferente, mas porque Deus é justo. Foge também destes. Não seja como eles. Seja como que um Noé, Jó ou Daniel no meio de uma geração perversa e corrupta, mas não se contamine. Pelo menos seja você diferente, porque a Bíblia diz, esses salvariam as suas vidas, mesmo que fossem só eles. Foge também destes. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração?